Bom, falar sobre isso, né? Que muita gente fala, muita gente que estuda essas coisas, assim, energéticas, tal, ou em relação à espiritualidade, fala, né? Tem esse discurso de que, enfim, de que o mundo é uma ilusão, de que o mundo físico, né, é uma ilusão, enfim, e coisas desse tipo. E também tem uma outra, também às vezes no caminho assim da espiritualidade, as pessoas às vezes começam a achar, eu acho que tem uma supervalorização do espiritual em relação ao físico. Parece que o espiritual é melhor, é superior, né? Parece que o espiritual é superior ao físico. E claro que de alguma maneira, se a gente for pensar assim em termos de poderes, né? Enfim, claro que o espiritual é o espiritual, claro. Mas eu não consigo diminuir o físico em função. Eu acho assim, eu acho essa parte da espiritualidade tal energética incrível. Sou muito apaixonada. Mas isso não diminui a minha paixão e admiração pelas coisas físicas. Também tem muita gente que fala mal do mundo, né? As pessoas que começam a entrar nesse caminho aí de elevação espiritual, digamos assim, e tem algumas igrejas conhecidas que falam muito disso, né? Que o mundo é o problema de tudo, enfim, que o mundo é uma enganação, que enfim, essas coisas também que eu não concordo. Eu não acho nem de maneira alguma que o problema seja o mundo. E também sou muito fã desse nosso mundinho físico 3D. Sim, daí também falando dessa coisa de dimensão, quando se fala na terceira dimensão, nossa, quando a gente quando a gente começa a estudar e começa a ver como são as coisas, parece que a terceira dimensão é ralé. É assim, é a escória, né? É o pior de tudo. E eu também não acho. Eu sou super fã da terceira dimensão, curto esse mundinho aqui que a gente vive. Acho que, né, é um parque de diversões, é muito bacana. Só que, claro, como a gente não sabe efetivamente como funciona a realidade e a gente acaba sendo vítima, né, de nós mesmos aí, das nossas coisas limitantes, a gente acaba que às vezes tem uma vida de muito sofrimento e a gente vê isso no mundo, né? A grande maioria das pessoas numa vida de grande sofrimento e parece que a culpa é do mundo, é de não sei quem, é das pessoas, enfim, mil coisas. Mas na verdade, como eu disse aqui, eu não acho que a culpa seja do mundo. E pode ser muito bom sim, essa experiência aqui na Terra, nesse mundo 3D, pode ser muito bom se a gente entender as leis do universo, né? Porque existem leis universais que são leis que elas funcionam, que são leis matemáticas, leis físicas, né? Leis lógicas que todo mundo está sujeito e cabe a gente descobrir, entender como essas leis funcionam e agir de acordo às leis do universo para a gente ter o que a gente quer, ou ignorar tudo isso e ir aí quebrando a cabeça. As leis do universo são como a lei da gravidade, né? Uma coisa que está aí, independente de qualquer coisa, independente da personalidade de cada um, independente da religião de cada um, independente de que cada um acredita, independente do físico de cada um, independente de qualquer coisa, independente das nossas opções, a lei da gravidade, ela afeta todo mundo. Quem acredita, quem não acredita, enfim. Então as leis universais, mais um pouco menos óbvias pra gente, menos óbvia não, né? Porque a lei da gravidade é uma coisa muito louca. Só que como a gente aprende isso no colégio desde criança, a gente simplesmente embota essa informação na nossa cabeça e acha que é normal. Mas é uma coisa meio estranha a lei da gravidade. Mas enfim, e todas as leis do universo são assim também, só que a gente não aprende no colégio, que é uma pena. Porque se a gente aprendesse no colégio, muito mais da metade dos nossos problemas não existiriam.
Mas então, esse vídeo primeiro é para dizer que eu não acho que esse mundo seja uma ilusão, e não acho mesmo, tá? E eu acho que toda pessoa que tá aí passando por enfim, uma pessoa ou que vive, ou que tá passando por problemas, por dores, por questões muito físicas, eu acho que a pessoa vai concordar comigo que não é uma ilusão, né? Não é uma ilusão, as coisas são bem reais, bem palpáveis. Porém, eu vou dizer aqui, a minha opinião é aonde que eu vejo que o mundo é uma ilusão, para onde que eu direciono, onde que essa ideia do mundo ser ilusão entra na minha vida e me ajuda. Qual é o meu recorte que caberia eu dizer que é uma ilusão? É nessa coisa da gente achar o que para mim é uma ilusão no mundo. O mundo para mim não é uma ilusão, como eu falei, mas o que é uma ilusão? É a gente achar que a gente responde às situações. Eu até já comentei isso em outros vídeos, mas isso é para mim a grande sacada também. Tudo é a grande sacada, né? A grande sacada é a gente achar que eu tô triste porque eu tô vivendo com uma situação extremamente triste. Por exemplo, que eu tô triste ou eu tô com a vida pesada porque eu convivo com uma pessoa que tem problema. Ou então que eu tô triste, que eu tô sem saber o que fazer porque eu descobri que eu tenho uma doença. Ou que eu tô em desespero, preocupada porque eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ou porque eu fui demitida. Ou porque eu tô com raiva porque tem alguém sendo muito injusto comigo e me fazendo muito mal. Então essa pra mim, ou que eu tô muito estressada, muito cansada porque eu tenho uma demanda externa muito grande. E aí por que eu acho que isso é uma ilusão? Primeiro, que tudo isso obviamente faz sentido. Né? Muitas vezes eu posso dizer que porque claro, eu já me recuperei muito, mas eu não tive um tempo para descansar depois que tudo aconteceu. Então é óbvio, eu não sou tão maluca de olhar para trás e dizer que é uma viagem na minha cabeça eu estar cansada e não aconteceu nada, porque se eu olhar para trás, se a gente for pensar aqui até no corpo físico, no corpo biológico, uma pessoa que está sob estresse ou sob uma demanda física até, muito trabalho, quando às vezes a gente cuida de uma pessoa doente. Imagina uma pessoa que fica no hospital, quem fica no hospital aí de acompanhante um tempo, né? Eu já fui acompanhante também, né, na época do pai, né, de ficar um mês dentro do hospital. É claro que isso vai trazer, é óbvio que isso é uma demanda, a gente não dorme direito, não come direito, tá se preocupando, tá vendo um monte de coisa ruim. Se eu tô num trabalho, a mesma coisa, eu vou dar os meus exemplos aqui, mas vocês encaixem nos de vocês. Quando eu abri a loja que eu tinha, que era muita coisa física para fazer e eu tava sozinha, então eu tinha que vir à noite fazer sem parar, e eu tava super preocupada, eu perdi o apetite, parei de comer. Claro que isso vai me trazer um cansaço, uma demanda física. Então é claro que a gente responde às situações. É claro que se alguém estiver sofrendo, alguém que eu gosto tá sofrendo, ou alguém da minha família, claro que eu vou ficar triste por causa disso. Sim, isso é real. O que é uma ilusão é a gente achar que esse é o início da história toda. É eu achar que eu só tô sentindo tristeza porque tá me acontecendo uma situação triste. Se essa situação não tivesse acontecendo, eu não estaria sentindo tristeza. Ou então não estaria sentindo desespero, não estaria sentindo preocupação. E essa para mim é a grande ilusão do negócio. Por quê? Porque a situação, ela não está acontecendo porque ela resolveu acontecer. A situação que está me deixando triste, ela só está acontecendo na minha vida ou na vida de alguém próximo porque eu tenho conexão neural já muito bem estabelecida da onda da tristeza. E essa conexão neural da onda da tristeza, ela tá ali, ela tá no meu inconsciente, eu nem sei que eu tenho, e isso vai fazer com que essa onda da tristeza, desse sentimento, a onda relacionada ao sentimento da tristeza, esteja vibrando dentro de mim,
inconscientemente, então é sempre, é sem parar, é um pouquinho, é inconsciente, mas é sem parar, e isso vai para o meu campo que está em volta de mim. E eu vou conectar com pessoas e situações que tenham capacidade de me trazer mais disso. E aí, claro, eu vou conectar com pessoas e situações. Uma situação para me fazer sentir tristeza tem que ser uma situação ruim, triste, que me traga isso. Né? Ou então, talvez tenha uma pessoa que eu sou muito ligada, vamos supor, na minha família, ou uma pessoa que eu vou conhecer, sei eu, que tem uma predisposição a, por exemplo, ter uma doença. E se aquela pessoa tiver uma doença, por exemplo, vai me afetar. Eu vou ficar triste. Então, o que acontece? Se eu não tivesse a ondinha da tristeza, talvez, e se eu só vibrasse, só tivesse alegria e gratidão, e aquela pessoa tá na minha vida, ela me importa, ela me impacta, e se eu só tô aqui, talvez ela fosse estar na vida dela, ela vai desenvolver aquilo. Mas se eu só tenho coisa boa, eu vou, a minha onda de negatividade daquela situação, eu não vou somar naquilo. Então, muito provavelmente, isso é muito louco que eu vou falar, muito provavelmente a pessoa, ou talvez ela nem chegue a desenvolver uma coisa muito séria, talvez seja só o suficiente para que ela tenha o aprendizado que ela precise ter, mas nada que me afete tanto, ou talvez ela nem desenvolva, ou talvez ela vai desenvolver de uma maneira mais suave. Agora, se essa pessoa tem uma ligação comigo, se a vida dela me impacta, me influencia, e eu tô sempre vibrando tristeza e preocupação, me preocupo com as contas, me preocupo com as coisas, olho notícia ruim no jornal, se eu tô vibrando isso, eu tô alimentando energeticamente aquela situação da pessoa ficar doente, eu tô alimentando, eu tô aumentando as chances daquilo acontecer. Já que se acontecer aquilo, vai combinar comigo. Eu tô emanando tristeza e preocupação, aquela pessoa super me importa, então tá condizente, é uma realidade. Que se acontecer, se eu descobrir que aquela pessoa tá super doente, ou então, por exemplo, se eu emito muito cansaço, nossa, como eu tô cansada, tem sempre coisa para fazer, esse é bem meu caso, né, eu estou sempre nessa, que isso tem a ver também com a criação e tal, com tudo mais, mas assim, aí fiquei emitindo essa onda, nossa, eu não dou conta, nossa, eu não aguento mais, eu preciso descansar, tal, o que eu tô emitindo? Cansaço, preciso descansar, tem muita coisa para fazer, então talvez, se tem uma pessoa ligada a mim, que se essa pessoa adoecer, ela vai me trazer mais coisa para fazer, mais trabalho, isso também está combinando com o que eu estou emanando. E aí que eu digo que nesse sentido seria uma ilusão, porque eu acho que daí eu vou ficar triste porque a coisa aconteceu, mas às vezes a coisa só aconteceu porque eu estou emanando a onda que contribui para aquela situação acontecer. E é isso que eu fiz com o meu ex. O que acontece? Toda situação que a gente está ligados, todas as situações que dizem respeito à minha vida, eu estou conectando com elas. E se são situações negativas, eu tenho coisas negativas que conectam com aquela situação. Então, mesmo que a situação seja de outra pessoa, se isso está ligado a mim, eu de alguma maneira alimento aquilo energeticamente. Né? E claro, isso tanto para o positivo quanto para o negativo, mas estou falando aqui do negativo. Então o que acontece? Imagina que, nesse exemplo que eu dei, a pessoa estava ali ia ter alguma coisa, mas ia ser leve, ia ser só para o aprendizado dela, se eu não tivesse onda negativa nenhuma, mas como eu tô ali vibrando tristeza, preocupação e tal, e se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, isso vai me afetar, vai me trazer tristeza e preocupação, então aquele pacotinho, os pacotinhos de energia, aquela onda que não foi colapsada ainda, a onda da doença daquela pessoa, talvez com a minha ajuda energética, talvez tenha a quantidade de energia suficiente para colapsar e virar realidade. E aí, por isso que, o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Claro, eu me liguei disso depois que as coisas já tinham acontecido e foi aí que eu comecei a limpar a minha influência energética negativa na situação.
E ali, nesse exemplo que eu dei, se eu me ligo disso, eu falei, gente, eu devo ter contribuído porque eu estava sentindo tristeza, preocupação e tal, e claro, se essa pessoa ficou doente, isso está reforçando, eu estou sentindo tristeza, preocupação. Quando eu limpo o sentimento em mim, eu enfraqueço aquela situação que já está real. Tá? Eu tiro a minha alimentação energética. E aí, magicamente, a pessoa melhora. Exatamente, é isso que eu fiz. É isso que eu fiz. Com o meu ex, quando eu me liguei, eu falei, claro, eu não achava que eu tinha, que era justo aquela situação. Afinal de contas, eu caí de paraquedas na situação, só quis ajudar mesmo. E o negócio acabou com a minha vida, assim, foi avassalador. Mas quando eu entendi que se eu estava conectando com aquela situação, independente do que eu acho, se eu acho que é justo, se eu acho que não, enfim, é porque eu, de alguma maneira, estava alimentando aquilo energeticamente, eu estava conectando com aquilo, e para eu conectar com uma situação que é negativa, obviamente é através de onda negativa, e eu comecei a limpar em mim tudo que aquela situação me trazia, porque daí a partir disso eu consigo saber, né, a partir da situação negativa, se é invisível para mim, o que está saindo de mim, que está me fazendo conectar com essas coisas negativas, é só eu pensar nos sentimentos que a situação me traz e limpar, né, e liberar, e dizer, cara, eu nem sabia que eu tinha tudo isso, mas beleza, tamo aí, se eu tenho, tá tudo certo aí, respeito vocês, mas libero. Não quero viver com esse monte de coisa ruim dentro de mim, tá tudo certo, com amor. Sempre liberar com amor. Foi isso que eu fiz, e aí quando eu limpei em mim, claro, eu tiro ainda mais que aquela situação estava acontecendo comigo só, né, porque como a família dele não pôde ajudar, tipo assim, foi o pacotinho pra mim. É claro que eu consigo modificar essa situação. Se eu tiro toda a minha influência negativa naquela situação, eu vou deixar a pessoa só com a dela, que já vai diminuir consideravelmente. E isso é uma viagem, porque quando a gente faz esse trabalho, tudo que a gente julga, tudo que a gente aponta o dedo que as pessoas estão fazendo de errado, ou situações que estão sendo injustas, difíceis pra gente, quando a gente limpa a nossa parte, a situação já melhora. E aí tu pensa assim, caramba, eu tava aqui criticando e, no entanto, tinha tanta participação minha nisso, né? O quanto de responsabilidade, mesmo que inconsciente, porque isso é inconsciente que eu tô falando, o quanto de responsabilidade naquela situação negativa não era minha, e eu só apontando o dedo. Então, essa é a grande sacada, para mim, do mundo ser uma ilusão. É nesse sentido que eu acho que é uma ilusão. Que é a gente olhar para a situação e dizer, nossa, essa situação está acontecendo, não sei porquê, mas agora eu tô triste por causa disso. Não é assim. Aí que vem o lance da gente querer sair cortando com tudo. Não quero esse... Não quero... Essa pessoa é uma pessoa tóxica, vou cortar. Esse trabalho não quero pra mim, vou cortar. Aí eu saio só cortando tudo e não olhando pra dentro, pra ver o que dentro de mim tá conectando com essas coisas ruins. O que dentro de mim tá conectando com essas coisas ruins vai continuar dentro de mim. Eu posso até cortar e ir cortando tudo. Aí por isso que as situações vão se repetindo, né? Que muita gente fala disso, da gente ter padrões aí de situações, claro. Porque o que dentro de mim conectou, é só uma questão de tempo pra conectar de novo e não resolve. Não resolve. Então, essa, para mim, é a principal ilusão que faz a gente ficar dentro do nosso padrão negativo, nunca enxergar, nunca olhar para onde a gente pode resolver e só ficar olhando o externo, ficar julgando e dizendo isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou cortar, isso aqui não sei o quê, ficar julgando todo mundo que tá errado, e a gente vai ficar repetindo. E vai ficar conectando com gente que tá errada. Vai conectar com gente, por exemplo, em relacionamento, né? Que eu já falei também. Às vezes as pessoas ficam... só acha que o relacionamento... nem é esse assunto aqui, mas enfim... O relacionamento... Eu sempre acreditei, né? Eu já falei isso, eu acho também. Que eu sempre acreditei que podia ter um relacionamento... Uau! Maravilhoso.
de parceria, né? De não dependência, que as duas pessoas estejam bem e resolvam ficar junto porque querem ficar junto, não porque precisam ficar junto, mas por decisão e ser muito feliz e ser um relacionamento de parceria, de amizade, de amor, de paixão, enfim, de tudo isso. Eu sempre acreditei desde pequena e ver que eu não sou uma pessoa de namorar, né? Quando eu era adolescente também, eu preferia ter amigos e trabalhar. E eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar desde nova e gostava de fazer atividade física, enfim. Aí eu não sou uma pessoa que namorou, né? Eu não tinha tempo para namorar. Mas eu acreditava em relacionamento saudável. Eu acreditava que... E isso me fazia também não ter muita pressa. Eu pensava assim, gente, agora eu não preciso me relacionar porque quando eu encontrar lá a pessoa que, né, vai rolar uma parada bacana, aí eu fico. Enquanto isso eu vou aqui me agilizando, vou aqui trabalhando, vou fazendo meus treinos. Enfim, aí o que acontece? Todo mundo achava que era uma viagem na minha cabeça. Eu acreditar que é possível sim ter um relacionamento saudável e feliz. E eu sempre, outra coisa que eu sempre falava também, da rotina. As pessoas sempre falam mal de rotina, do dia a dia. Eu sempre também defendia, eu falava, gente, a rotina pode ser uma coisa deliciosa. O problema não é a rotina, né? Todo mundo fala, não, o que acaba é a rotina. E se a rotina for maravilhosa? Né? Então, eu sempre, assim, em relação a essas duas coisas, a relacionamento e a rotina, eu sempre achei que podia ser muito bom. E como eu tenho gravado isso dentro de mim, que eu era um ET por pensar isso, porque a grande maioria das pessoas achava que era ingenuidade minha. E hoje eu vejo isso, como isso são crenças, né? Isso são crenças, e como a maioria das pessoas tem uma crença negativa em relação a relacionamento e em relação à rotina, e essa crença ela vai acabar virando realidade. E não adianta a pessoa ir mudando de relacionamento, mudando de rotina, mudando. Se a pessoa tem essa crença, vai acabar manifestando isso. Então, é isso aí. Tá? Eu acho que essa é uma grande sacada que pode trazer aí uma grande transformação na nossa vida se a gente começar a olhar as coisas por um outro ângulo, de uma maneira diferente e ver que, claro, se alguma coisa está acontecendo comigo é porque eu de alguma maneira alimento aquilo energeticamente.